Meu Deus, meus amados, convidamos a todos para juntos meditarmos na palavra de Deus, aprendendo um pouco do que as Escrituras Sagradas têm para nós. E nesta noite, entrando no quarto subtema, baseado em 2 versículos do parágrafo que lemos outros versículos até o versículo 26, do 21 ao 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. O tema central é as verdades fundamentais do reino de Deus. Já falamos sobre o crente como um sal da terra, como a luz do mundo. Falamos sobre Cristo e a lei, a graça e a lei, e nos demoramos bastante para exaurir, os assuntos ali existentes no texto. E hoje estamos entrando no quarto subtema, que é autocontrole. Diga comigo, autocontrole. Nós vamos tratar exatamente a partir de hoje sobre este quarto fundamento para aqueles que participam do reino de Deus. É o autocontrole. É verdade que alguns assuntos, alguns temas entram enquanto estivermos aqui meditando, mas o objetivo é, na verdade, tratar deste tema, o autocontrole. Este parágrafo que nós lemos trata da ira pecaminosa, ou o ódio, a raiva, como muitos conhecem. O ser humano, muitas vezes, é tomado por raiva, ódio, e é preciso o autocontrole. E a lei também foi dada para controlar e, na verdade, trazer juízo, julgamento para os infratores da lei. Aqueles que não olhassem ou não atentassem para o que Deus orienta através da sua palavra, certamente era réu de algum juízo, de acordo com o seu pecado, o seu erro, o ato cometido. A sociedade, geralmente, estou falando em geral, ela considera como crime um delito grave, não é? Isto é, digno de juízo e até mesmo de condenação. É assim que a gente entende na sociedade. Quem diz amém? Quando há desequilíbrio, não há controle, autocontrole, domínio, geralmente as pessoas são tomadas por impulsos raivosos, de ódio, querendo vingança. E certamente, ao haver um delito, um crime cometido, todos buscam por justiça. A gente escuta mães dizendo: queremos justiça. Irmãos, pai, filhos, em busca de justiça, porque houve algo cometido e muitas vezes a justiça não é feita, não é? Porém, a raiva que estamos trazendo aqui, ela é tratada pela sociedade de outra forma. Mesmo que há uma consciência de que um delito grave
deva ser julgado, deva ser pago, não é? E a pessoa que assim procedeu seja condenada. Por outro lado, a sociedade, a mesma sociedade, trata a raiva de uma forma diferente, não na mesma categoria de um crime digno de juízo, digno de justiça, de um julgamento severo. Na verdade, trata um crime cometido, um delito, como grave, porém a raiva não. A raiva, o ódio para a sociedade não é tratado como um crime grave, não está na categoria de um crime que merece um julgamento severo. É assim que pensa a sociedade. Porém, Jesus afirma que o irar-se sem causa também é crime. Quem diz amém? E receberá o mesmo juízo diante de Deus. O irar-se, o ter ódio sem motivo. Aqui estamos falando sem causa. Quando eu digo sem causa, porque a causa pela qual, ou a causa apresentada, não é suficiente para tamanha raiva, para tamanho ódio. Por isso Jesus trata aqui que não há causa para que a pessoa... Existe exatamente isso no meio da sociedade. Pessoas que têm ódio simplesmente porque não gostam, simplesmente não vai com a cara, simplesmente despreza, dá as costas. E às vezes é um ódio sem causa, sem motivo. E Jesus disse que também é crime. Quem diz amém? É crime. Quando ele diz aqui, em um dos textos, né, que se alguém se ira sem motivo, esse também, isso será julgado diante de Deus, e nós passaremos a ler esses versículos posteriormente. Mas vamos observar, ainda seguindo a introdução, como Jesus interpreta a lei, dando continuidade à introdução. Primeiro, vamos ver a interpretação dada pelos escribas e fariseus. Nós vimos um pouco sobre isso. Porém, o que Jesus traz, quando ele fala do que os escribas e fariseus pensam ou interpretam da lei, Jesus repete. Por isso ele repete a expressão que é a seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos. Né? Veja no versículo 21, onde lemos. Como diz aí no versículo 21? Pronto, só essa parte inicial. Ouvistes que foi dito aos... Leia no versículo 27, mais adiante. Jesus repete, não é, várias vezes, 31. Ouvistes, o 31. 33. É o 33. Outro sim. Ouvistes que foi dito aos... Não é o 38. Que foi dito aos... E depois o 43. Ouvistes que foi dito. Então, ele está aqui se referindo aos escribas, aos fariseus, não é?
ainda que há uma referência também ao decálogo, mas não somente, principalmente a toda a interpretação dada pelos mestres da lei. A interpretação de Jesus, ela é entendida quando ele diz: eu, porém, vos digo. E Jesus repete essa expressão também várias vezes. Eu, porém, vos digo. Quando ele diz isso, ele está dando um significado real à lei, ao decálogo, ao que ele quer explicar. Porém, eu vos digo, ele não vai mudar nada da lei, mas ele vai dar o significado real da lei. Quem diz amém? Não é? Significado em destaque. Ele vai destacar, isto é, ele vai dizer exatamente, isto é, na lei ou sobre a lei, aquilo que Deus quer que verdadeiramente seja dito. Quem dá glória a Deus por isso. Aí vemos também a superioridade de Cristo acima dos mestres da lei. Eu, porém, vos digo, mostra a sua superioridade. Está dizendo que ele está acima dos rabinos, ele está acima dos fariseus, está acima dos escribas, de qualquer outro ensinador, porque ele é aquele que vem com a perfeita revelação da lei. Glória ao nome do Senhor, e o seu ensino tem autoridade por isso. Quem diz amém? O ensinamento de Jesus passa a ter autoridade exatamente por isso, porque no capítulo 7, mais na frente, diz o versículo 29, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Capítulo 7, ainda que é a finalização do Sermão da Montanha, lá no versículo 29, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, nós estamos louvando também nesta palavra, exaltando a autoridade de Cristo acima de todos aqueles que eram mestre, não é, da lei. E no primeiro tópico, a lei, Jesus mostra que a lei condenava o homicídio. Jesus destaca muito isso, mas Jesus não só condenou o homicídio. Observe que no capítulo 5, ele diz, ouvistes que foi, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. O que é que diz o 22? Aí onde muda, amém? Diga bem forte, no 22 já. Observando aí que a ira sem causa, não é? Se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, não é? Por isso Jesus disse, eu porém vos digo. E nesta forma Jesus não condena só o ato do homicídio, ele condena também os motivos que levam o homem a praticar o homicídio. Não é? Então ele não está condenando só o ato do homicídio, mas também todos os motivos que levam alguém a praticar tal pecado. Não é? Matar alguém, não é? Ser um homicida. Esses motivos que Jesus está falando aqui, ele tem origem aonde? No coração do homem. Eles não vêm de fora. Ele tem origem no coração do ser humano, não é? E por isso é aí
aonde há necessidade de uma transformação interior, para que reine Cristo, para que haja autodomínio, para que haja autocontrole. Quem diz amém? Não é? Pessoa que possa, pela presença de Cristo, pela presença do Evangelho de Cristo, da doutrinação cristã, vencer todo e qualquer impulso da carne, porque lá no seu interior tem algo superior que o governa. Quem o governa? Cristo. Não é mais os seus impulsos, não é mais o seu eu, não é mais a sua vida passada, não é mais os seus pecados que o domina, não. Agora é Cristo que está reinando em seus corações. 1 de João, leia, abra sua Bíblia. Estamos apontando para o autocontrole. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Lembrem-se que eu não estou falando do Evangelho de João, mas da primeira epístola de João. Primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Se você tem a Bíblia aberta, leia por gentileza. É dura esta palavra, mas não é minha. Está na palavra, está na Bíblia. Quem diz amém? Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Tem que haver arrependimento. Tem que haver abandono. Quem diz amém? De tudo isso, para que não venha reinar no homem a raiva, o domínio, os impulsos da sua carne. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Do 8 a 10. Abra sua Bíblia, para aqueles que a têm. É muito importante, lendo-a, a gente fica um pouco mais firme no que estamos aprendendo. Mas Deus prova o seu amor em que Cristo morreu, sendo nós ainda o 9. Logo muito mais agora, pelo seu salvo de quê? Que ira é essa? Pecaminosa. Ou do juízo também. Amém? Eu posso ser salvo da ira, não é? De uma forma geral, ou do juízo divino. Versículo 10. Porque se nós, inimigos, reconciliados com Deus, muito mais reconciliados, salvos pela sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, a lei condenava o homicídio direto, o ato. Jesus condena os motivos que levam alguém a praticar tal pecado. O ensinamento de Jesus é muito importante tratarmos ele aqui. Ele ensinou a respeito do crime em si, do castigo. Jesus ensinou também a maneira como evitar o homicídio. Quem está no reino de Deus não pode ter um coração raivoso, iracundo. Qualquer coisa se enraivece. Qualquer coisa solta a língua.
Tem crente assim, irmão. E vocês sabem onde vocês estão sentados. Aleluia. Quem faz recepção que saiba. Entende o que eu estou dizendo. Crente por qualquer coisa se enraivece. Fica bravo. Trata mal o outro. Aquela raiva repentina, ele nunca domina, não tem domínio. Não sabe dominar a língua, controlar-se, o autocontrole, falta nele autocontrole. Se é homem, a mulher que o diga. Às vezes tem mulher que diz assim, eu não sei até quando eu vou aguentar. É verdade. Se é a mulher que é assim que o homem que o diga. O que é viver com uma mulher todo dia raivosa, cheia de... E às vezes a gente traz isso para dentro da igreja. Para tratar os nossos irmãos do mesmo jeito, da mesma forma. E Jesus não quer isso, são motivos que matam, são coisas que destroem. Às vezes a gente não mata, não é? Usando uma arma, uma pistola, uma arma branca, mas mata com a língua. Isso é homicídio espiritual. Quem diz amém? Tem crise, eu nunca matei ninguém, nunca usei nenhuma arma, mas é a sua língua, a forma como você age, a forma como você trabalha, a forma como você trata o outro. Isso leva ao homicídio espiritual. Quem diz amém? Tem tanta gente fria por causa da língua. Tem tanta gente em casa ferida porque alguém na igreja falou que não deveria. Às vezes até de púlpito. Em vez de usar a palavra de Deus, busca atacar A, B, C. Não, aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para transmitir alimento espiritual. Chorabá rebecanda lahamassa. Glória ao nome do Senhor. Os escribas, voltando a eles um pouco, se preocupavam em condenar o fruto da árvore. Eu estou falando no sentido bem simbólico. Jesus ele se preocupou em cortar pela raiz o mal. Ele não condenou só o homicídio, mas o que é que vem lá de baixo? Jesus disse, eu vou cortar os motivos. Eu vou atacar os motivos. Não só o homicídio. Para os motivos, eles faziam vista grossa. Para quem matava, eles condenavam. E ainda a gente vai falar um pouquinho mais na frente como é que faziam essa condenação. Não era a luz do decálogo. Nós vamos ver um pouco mais na frente. Nós vamos observar mais adiante esse ensinamento de Jesus, como ele se aplica à vida da igreja, à nossa vida. Falando um pouco, amém? Talvez o tempo não dê, não é para a gente concluir esse primeiro tópico, mas é bom que possamos dedicar um bom tempo a ele. Abra a sua Bíblia no capítulo 18 do mesmo livro que estamos lendo, Mateus, capítulo 18, e vamos ler
alguns versículos aí, do 15 ao 22. Vamos lá, todos. Como diz aí, irmãos? Te ouvi, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Vamos mais na frente, até o 22. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, isso aqui é acordo. Isso aqui não é simplesmente a questão da presença de Deus. Porque senão, quando eu estivesse sozinho, Deus não estaria comigo. Não, não é. Alguns aplicam aí dessa forma, né? Se tiver um crente sozinho cantando, não é, em algum lugar por alguma necessidade, Deus vai estar com ele também. Amém? Aqui se trata de acordos. Vamos lá, ler o versículo 22. Já Jesus lhe disse: amém? Então, foi onde houver dois ou três que eu falei, não foi? Amém. 15, 22. Onde está? Sim. É o 22, né? E nós lemos, né? 18, é o capítulo 18, do 15 ao 22. Só faltou 22. Lê o 22. Hein? O 21 foi? Então lê o 21. Diz: e eu lhe perdoarei. O que é que Jesus disse? Mas 70 vezes 7. O que é que ele está dizendo? Você tem que ter um coração cheio de autocontrole, perdoador, cheio de paz, de gozo no Espírito Santo. Quem dá glória a Deus por isso, não é? Jesus indica nesse texto, meus irmãos, 3 passos a serem dados na reconciliação com um irmão. Primeiro passo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não toque trombeta. Acontece uma coisa entre um irmão e outro, toda a igreja sabe. A gente não tem autocontrole, já sai dizendo a um e a outro. Sabe que o irmão? Eu estive lá no gabinete, o pastor disse isso, aí saia. Eu estive lá com o presbítero, você não sabe o que ele me disse. O irmão tal, a irmã tal. Ele sai, irmãos, fofocando. A Bíblia manda, se é contra ele tem algo contra ti, trata com ele, você e ele. Somente. Quem diz amém? É só você e ele. E ninguém mais. Ainda você pode ler e comparar com
capítulo 5 de Mateus, versículos 23 e 24, só anote para você ler em casa, Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Muitos estão perdendo as bênçãos. Olhe para cá agora, diga comigo, muitos estão perdendo as bênçãos por não observar o perdão de Jesus, o pedido de Jesus de restaurar aqueles que pecam contra nós. Restaurar. E até os que pecam contra Deus. Quem diz amém? Então, Jesus ele faz um pedido aqui, irmão, para restaurar. Muitas vezes a tentação é grande de ficar comentando com os outros o pecado de uma pessoa. Ou não é assim? A língua fica coçando. A minha língua está coçando. É? É verdade. Só o coração mais endurecido, irmãos, quando há um coração endurecido, ele não vai ceder. É verdade, só se for muito endurecido, que não ceda a um ato de amor do outro irmão, para com ele. Amém? Quando o irmão vai, quebra ele pelas pernas. Chega lá, meu irmão, olha, mas fui eu que fiz o mal, fui eu que pequei contra o Senhor. Não, mas eu vim aqui pedir perdão. Eu vim aqui te dar um abraço. Eu não quero que você morra. Eu não quero que você fique triste. Eu não quero que você fique em casa por minha causa. Não. Eu quero você bem. Eu quero ver você glorificando a Deus. E levanta a mão para adorar ao Senhor. É isso. Só o coração mais endurecido não vai se quebrar, irmão. Quando o ofendido vai pedir perdão. Agora, diga comigo, o ensinamento de Jesus tem como alvo principal ganhar o outro, mesmo o ofensor. Nunca devemos procurar alguém provocando, mostrando o que ele fez de mal, nem mostrar os nossos méritos. Olha, tem que vai achar, eu estou nessa igreja tanto tempo, olha, o senhor sabe, já vai mostrando os seus méritos. Você já vai lá em cima, parece que está voando com asas. Não, vá por baixo. Vá falar com o outro, porque o que você é pela misericórdia de Deus. Se você chegou aqui, você chegou pela misericórdia de Deus. Então não vá por cima não, mostrando quem é você, e o outro é quem está errado, mostrar seus méritos e ganhar seus direitos. Tem muito crente me escutando e está exatamente sendo alcançado por essa palavra. O que tem de crente cheios de direitos, arrogantes, por cima do outro. Tem muito crente assim, irmãos, hoje. Não aguenta nada. Então não vá por cima, não. Quando você buscar o irmão, vá por baixo, vá para ganhá-lo. Oh, glória ao nome do Senhor. Paulo, apóstolo dos gentios, para ganhar a outros. Ele diz, eu me fiz de
de tudo. Para ganhar, até de tolo ele se fez. Quem diz amém, né? Então, é preciso, irmãos, a gente guardar este ensinamento de Jesus, quando ele fala do perdão e diz a Pedro, não é 7 vezes não, é 70 vezes 7. O que é que ele está dizendo? Está ensinando, você tem que trabalhar, o crente no reino, o trabalho de cada um é ganhar o outro, é levantar o outro, é ganhar o irmão para Cristo. Quando ele está frio, já está indo, muitas vezes sintomas já de frieza, de morte espiritual. Será que nós não sentimos nenhuma dor ao saber que alguém está morrendo por nossa causa? Já imaginou alguém que está em casa no dia de doutrina, no dia da escola dominical, no dia da pregação, de A ou B, digo, vou não. Quem está lá pregando? Não vou nada. Não vou ouvir. Não tenho força para ouvir. Mas quando a gente vai em busca, ele diz amém, por baixo. E diz, meu irmão, minha irmã, eu errei, eu falhei. Eu não deveria ter procedido assim. Seu coração está ferido, mas eu estou aqui para que juntos possamos orar, pedir perdão. E a restauração vem do Senhor, que sabe curar as feridas da alma. Oh, aleluia, aleluia. Quem dá glória ao nome do Senhor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que Jesus ensina, no versículo 16: se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, não leva uma multidão não. 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja o quê? Seja o quê? Confirmado. Né? Seja confirmada. Toda a palavra seja confirmada. Aqui reside também a minha preocupação. Quando Jesus diz, chame 1 ou 2. Quem será esse? Eu estou preocupado com isso. Até para ensinar isso, a gente fica preocupado hoje. Quem é esse 1 ou 2? Vocês estão me entendendo? Convida 1 ou... O cara vai fazer uma triagem. Quem é? Tem hora que a gente tem que orar. Dizer, Senhor, me revela aí quem é que eu posso. Não é fácil, não. Eu vou deixar o Espírito Santo falar com você. Falando. É provável que 1 ou 2 irmãos maduros, não é meninos, raivosos, criadores de problemas, faladores, murmuradores. Chame não, não ande como murmurador não, irmão. Você morre. Não ande com falador não, você morre. Ah, não. Manda ele seguir o caminho dele. Perdoa ele, mas segue o caminho que Jesus te chamou para você seguir. Crente que anda com murmurador é doente. Adoece. Crente que anda com falador, pessoas que não se controlam, não tem autocontrole, é um crente doente também. É verdade.
Lembrando que esta segunda visita, que com um ou dois, deve, ainda mesmo chamando um ou dois, não tem o sentido de fazer pressão. Quando eu leio o texto, eu observo que Jesus está ensinando levar um ou dois apenas para que a palavra de um ou dois, duas testemunhas. Amém? Mas você não vai para fazer pressão. Vamos lá. Quem é que vai? Vai lá dois. Dois delegados de polícia. Não. Você não vai para fazer pressão em cima. Não. Mesmo sendo um ou dois, você vai por baixo, com a vontade de resgatar o irmão. Oh, glória ao nome do Senhor. Para que o outro entenda, aquela pessoa entenda que você está voltando ainda mais uma vez, porém com o mesmo propósito. Não tem outro propósito senão restaurá-lo, ganhar o irmão. Quem diz amém? Leia a Bíblia aí em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Eu vou esperar que todos abram a Bíblia e eu vou parar aqui com esse texto. Se eu começar outro, a gente vai além das 9 horas. Gálatas 6, versículo 1. Quem encontrou aí, diga um amém. Vamos lá, bem forte já. Com espírito de braveza, de ira. Mas, irmão, você pecou, irmão. Né? Vai para a disciplina. Vai ser disciplinado, dê o cartão aí. Parece delegado de polícia. Ou delegada. Não é assim não. A Bíblia manda corrigir o irmão, mas com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Eu tenho É uma história bem simples, antiga, alguns talvez até ouviram de um irmão que era daquele carrasco. Aí os jovens de manhã indo para a igreja, para um matutino, aí foram tentados a entrar naquela festa, depois, né, do matutino, aquela roda gigante. E o irmão por baixo foi passando. Aí esperou os irmãos, vai ser tudo disciplinado. Largou o sarrafo. Isso é uma história muito antiga que eu ouvi. Aí um dia ficou no coração dele, foi um tempo. Ele disse, eu nunca subi aí, eu vou. Foi tentado. E é que cedeu à tentação. Aí subiu na roda giratória lá. Achou bom. Mas só que quando vai descendo, ela falta energia. E ele fica parado em frente do caminho onde passavam os irmãos. Aí fica, onde está o irmão ali? Olha quem nos disciplinou. Está ali, ó. Tenha cuidado.